Pergunta 58. O que é proibido no sétimo mandamento? Resposta. O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros. Sempre o Novo Testamento aprofunda o conceito. E em Mateus, a gente está aberto aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus disse assim, eu vou ler o 27 também. Mateus 5, 27 e 28. Ouvisto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Mais uma vez, o Senhor Jesus aprofunda o conceito de adultério e põe esse caso no coração das pessoas, não no ato em si. Por que que certas pessoas não praticam exatamente o adultério, não consumam o fato? Simplesmente por causa de condições sociais ou eclesiásticas. A pessoa tem medo de, fazendo isso, ser excluído da igreja, ser exposta. Então não faz. Mas no coração, o desejo é imenso. E pratica atos, inclusive, que levam a outras pessoas que o vejam a entender isso aí, né? Como olhares, como muita amizade, como muita confiança entre pessoas do mesmo sexo, conversas muito particulares, e na internet, etc. Então, são coisas que levam a entender que a pessoa realmente tem desejo de praticar o adultério e não está praticando ainda fisicamente por causa de certas condições. Mas no coração tem esse desejo. E a Bíblia diz aqui, Jesus disse, se o indivíduo olha para o sexo oposto com intenções malignas, ele já cometeu o adultério. E tem muitos desses casos, né? Aqui fala sobre palavras, né? 4:6 de Colossenses diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um. Ou seja, as conversas de crentes, principalmente entre pessoas de sexo diferente, devem ter muita ressalva. Nunca deve ser particular, nunca deve ser em locais que só tem as duas pessoas, nunca deve ter muita amizade, especialmente por internet, né? E manda mensagem, recebe mensagem e tal, e tal. Então, isso tem que ser evitado o tempo inteiro, porque essas coisas podem levar a um fator muito mais profundo. Eu não posso ter um amigo ou uma amiga do sexo oposto se eu sou casado? É melhor não. Tenha amizade com todos, mas não tenha amizade com um ou uma. Isso é muito ruim. E também vai gerar falatórios. Então, não escandalizemos ninguém. Em 1 aos Tessalonicenses, que não está no texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nós temos algo bem importante. A vontade de Deus para vós é esta. Presta atenção. A vontade de Deus para vós é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Ou seja, qualquer coisa tendente a sexo, por mínimo que seja, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos afastemos disso. É melhor afastar do que fazer besteira. E no versículo 7 desse mesmo capítulo 4, diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E diz que quem rejeita isso, no versículo 8, não rejeita o homem, mas Deus que vos dá o Espírito Santo. Portanto, a vontade de Deus é que todos os crentes, especialmente os casados, todos, sem exceção. Mas como estamos falando de adultério, que Deus não nos chamou para a impureza. Em outra versão diz imundícia, porque esse tipo de pecado, e qualquer pecado para Deus, é uma imundícia muito grande. Então, é melhor evitar certas coisas do que se ter problemas futuros, do que se ter problemas familiares. Já vi muitas famílias se acabarem por causa disso.
e é melhor evitar. Efésios 5:4. Eu vou ler o 3 também. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Mas a prostituição é uma palavra genérica. Nela estão incluídas todas as formas de pecados de natureza sexual, seja impureza, seja o adultério propriamente dito, seja fornicação. O que é fornicação? Fornicação é sexo entre solteiros. Então a pessoa fala, não sou casado, posso fazer sexo com um namorado, com a namorada? Não pode, não pode, não pode. Nós somos chamados à santificação. Todas as pessoas, moças e rapazes, devem permanecer em castidade até que se casem. Enquanto isso, não pode fazer. É pecado diante de Deus. E não vai dar certo. Não vai ser bom para o seu casamento. Então diz, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas. E aqui tudo está se referindo a pecados de natureza sexual, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. E o versículo 5 é muito incisivo sobre isso. Porque bem sabeis que nenhum devasso, em outras versões, fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, esse tipo de pecado é uma clara evidência de que as pessoas não têm participação no reino de Deus. O reino de Deus não é composto dessas coisas. O reino de Deus é composto de pessoas santificadas em Cristo Jesus. E os que são santificados em Cristo Jesus deixaram suas paixões para lá e não fazem esse tipo de coisa. É uma evidência muito clara de salvação às pessoas que têm muito cuidado com esse tipo de pecado. 2 Timóteo 2, 22. Vamos ver o que diz Paulo a Timóteo. Diz assim, foge também. Olha que palavra. Foge também das paixões da mocidade ou da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Pecado de natureza sexual, o que você tem que fazer? Você tem que fugir dele. Ah, mas eu sou muito forte, eu sou muito espiritual, vou resistir. Não vai. Foge. Foge. Sai fora. Como diz o pessoal aí fora, foge desse tipo de pecado como o diabo foge da cruz. Foge dessa serpente. A serpente, uma naja olhando para você, ponto para te dar um bote, foge. Não fica. Você pode até matar a serpente, mas ela pode perfeitamente te matar também. Então, esse tipo de pecado é o que Paulo diz a Timóteo. Foge das paixões da juventude e segue a justiça. É interessante que a Bíblia põe no lugar desse tipo de pecado outras coisas, outras virtudes. A Bíblia nunca deixa em vazio o foge das paixões da juventude, mas segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Também não está no catecismo, 1 Coríntios 6,18. Que é mais geral. 1 Coríntios 6,18. Na nossa versão, que estamos usando aqui, é século 21, diz, fugir da imoralidade. Nas versões mais clássicas diz, fugir da prostituição. Como já falei, é uma palavra genérica. Fugir da imoralidade ou da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Então, a Bíblia diz, foge dessas coisas. Foge da prostituição, foge da imoralidade, foge das paixões. Foge. Sai fora, meu filho, minha filha. Não se mete a besta, não, senão você se enrola. Foge.
E, finalmente, Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Aqui está o X da questão. Essas coisas, esse tipo de pecado de natureza sexual, não deve nem ser cogitado entre o povo de Deus, quanto mais praticado, seja por atos, seja pelo coração. Isso não deve ser nem, assim, não, é coisa que se torna completamente impossível de se pensar no meio dos crentes. Ou deveria ser. Nós não podemos imaginar que um crente pratique esse tipo de pecado. Você fala, ele é crente, então ele não pratica. Deveria ser assim. Infelizmente, abriu-se muito certas coisas e muitos costumes do mundo acabaram entrando para a igreja. Temos um tal de politicamente correto e as pessoas não aceitam o que a palavra de Deus diz. E não, tem que entender, nós somos seres humanos. Somos seres humanos comprados por Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é um crente em Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos ter esse cuidado o tempo inteiro, com esse tipo de pecado, do qual a Bíblia diz para a gente fugir, e com todos os outros que a Bíblia diz para a gente não praticar. Porque quem pratica essas coisas, pratica a obra da carne, e a Bíblia diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aliás, a Bíblia é muito clara e direta sobre tudo que ensina. Nós, seres humanos, que deturpamos muito tudo isso.